Olá, a nossa aula de hoje será sobre sinais de pontuação. Os sinais de pontuação exprimem ao leitor a ideia adequada da entonação e do ritmo de leitura. Os sinais de pontuação são: ponto final, encerra uma ideia. Por exemplo, gosto de assistir filmes. Então, aqui, o ponto final encerrou a ideia que a frase quis passar. Ponto de interrogação expressa uma pergunta. Por exemplo, tudo bem com você? Então, aqui, na pergunta, foi utilizado o ponto de interrogação. Então, quando nós fazemos uma pergunta, nós usamos o ponto de interrogação. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado no final de frases e exprime surpresa, medo, espanto e etc. Por exemplo, que coisa feia! Então, aqui foi usado o ponto de exclamação, que exprime surpresa, medo, espanto e etc. Vírgula. A vírgula, ela separa elementos de uma frase em uma sequência, separa os elementos nas datas e nos endereços e é utilizada em repetições de palavras e enumerações. Por exemplo, comprei maçãs, peras e morangos no mercado. Então, aqui a vírgula foi utilizada para separar os elementos. Quais são os elementos? As frutas. Então, a vírgula separou os elementos que estão em sequência, que estão um após o outro. Aqui na outra frase, a vírgula foi utilizada para separar o endereço da data. Então, Goiás, 11 de novembro de 2016. Então, separou o local da data. Eu liguei, mas não obtive resposta. A vírgula separou as palavras que estão repetidas, né? Então, é utilizada também em repetições de palavras, como foi mostrado aqui. 2 pontos. Utilizados para introduzir a fala de uma pessoa na escrita e antes de uma explicação. Por exemplo, retirou-se resmungando. Não tenho mais nada a dizer. Observem que aqui os 2 pontos indicaram que alguém iria falar, ou seja, introduziram a fala de uma pessoa. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior do que a vírgula e menor que o ponto final. Por exemplo, minha mãe me deu uma calça preta de aniversário. Colocou o ponto e vírgula. A meu irmão, uma camisa branca. Então, não utilizou o ponto final porque a ideia ainda não havia sido encerrada e não utilizou a vírgula, porque aqui foi necessário uma pausa maior do que seria dada com a vírgula. Então, foi utilizado ponto e vírgula. Travessão. Indica a fala dos personagens e separa frases intercaladas no texto. Então, por exemplo, foi bem aqui, disse Letícia muito agitada. Assim que cheguei da escola, eu ouvi bem aqui. Neste caso, o travessão indicou a fala de Letícia e separou as frases intercaladas. Aspas. As aspas são utilizadas para indicar uma citação. Então, quando você vai reproduzir a fala de alguém, você utiliza as aspas. Enquanto eu comia aquele hambúrguer, eu pensava no que minha mãe dizia. Isso faz mal à saúde se comer demais, menino. Mas era tão gostoso. Então, quando for para indicar a fala de uma pessoa, para citar a fala de uma pessoa, você utiliza as aspas. Reticências.
indica uma interrupção ou hesitação do pensamento ou de uma fala. Eu vou amanhã, eu acho. Então, reticências aqui indicou o quê? Uma dúvida. Então, indica interrupção ou hesitação, dúvida de um pensamento ou de uma fala. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Até a próxima!